Salve galera, tudo bom com vocês? O tema de hoje é PDPD e eu vou contar para vocês o que é, como e quando vocês vão começar a procurar pelo tema de pesquisa e também o mais legal, eu vou trazer algumas opiniões e experiências também de quem realmente fez PDPD. Talvez o vídeo fique um pouquinho mais longo, mas eu acho que vale muito a pena acompanhar até o final, com certeza tem alguma coisa que pode te ajudar. Beleza? Bora pro vídeo. A ideia desse vídeo, na verdade, a gente já tinha até pensado em fazer algumas outras vezes nos anos anteriores também, mas ressurgiu através de uma pergunta da Júlia Dantas lá no nosso Instagram. E aí, como eu não tinha feito PDPD, eu aproveitei para perguntar lá também pro pessoal se alguém já tinha feito PDPD, podia conversar com a gente. E aí, a Milena Nascimento, a Rafa Pedroso, Amanda Schwartzman, Ana Kawauchi e a Cristina Cardoso ajudaram demais na construção desse conteúdo aqui que vocês estão vendo. Elas contaram um pouco sobre a experiência, as opiniões sobre o PDPD. Então aproveita, se você gostar desse vídeo, deixa o like aí. Começando pelo básico. PDPD significa pesquisando desde o primeiro dia. É como se fosse uma iniciação científica só para os ingressantes da universidade. Quem é veterano, tá há mais tempo na universidade, pode fazer iniciação científica depois, mas o PDPD é específico para ingressantes, para começar a te ambientar nessa área de pesquisa, aprender sobre as metodologias, fundamentação teórica, porque pesquisa é uma área muito séria. Então seria aí a sua primeira experiência nesse meio, para conhecer temas, assuntos, metodologias, enfim. E essa pesquisa dura mais ou menos um ano, e aí você pode me perguntar, tá, mas como que eu vou procurar por um tema de pesquisa e principalmente quando eu tenho que fazer isso? Eu vou adiantar para vocês e dizer que o quanto antes você conseguir, melhor. É claro que assim, que nem o pessoal que eu conversei, alguns se matricularam na UFABC, no mês seguinte já estavam correndo atrás de professor e tema para ir conversando. Outros não, esperaram o quadrimestre começar, foram se interessando um pouco mais, e aí na metade do primeiro quadrimestre descobriram que teria um tema de pesquisa e tal, e fizeram. Mas por que eu falo para vocês fazerem isso o quanto antes? Porque vocês vão ter que submeter um projeto de pesquisa quando o edital sair, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, quanto antes vocês conseguirem conversar com o professor, melhor. E aí, como vocês vão fazer isso? Lá no site da UFABC tem uma aba de docentes. Nessa aba de docentes tem o nome deles, o e-mail e a área de atuação, que é a parte mais importante. Então, inclusive, se você entrar nessa aba e colocar na barrinha de pesquisar, por exemplo, automação, vai aparecer lá o nome dos professores que tem a área de atuação dentro desse assunto que você pesquisou também. Então, a primeira etapa vai ser você garimpar ali um pouco mais o tema que você gostaria de pesquisar, de participar da pesquisa. E calma que eu vou falar um pouco mais sobre isso, da escolha do tema, do professor, eu vou falar mais na frente. Eu vou só seguir o passo a passo aqui de como você tem que fazer. Então, você vai procurar pelo professor, você vai procurar dentro da área de atuação quais professores têm algum tema que te interesse. E é o que você vai fazer, você vai mandar um e-mail para eles, por exemplo, se apresentando, dizendo que ingressou nesse ano, que gostou dessa possibilidade de fazer PDPD, queria saber quais são as áreas de pesquisa dele, se ele tem alguma disponibilidade para isso ou não, porque quanto antes, inclusive, você conseguir falar com ele, mais chance dele ter vagas nas pesquisas deles, né? Nem todos os professores têm vaga. Então você vai mandar esse e-mail, eu mandaria individualmente mesmo para cada professor, não dispararia tudo igual para todo mundo. Tenta marcar uma conversa com eles. Nessa conversa você vai perceber pontos muito importantes que eu também vou comentar mais para frente, tá? Sobre o aspecto do professor, o tema de pesquisa, tá? Mas seguindo aqui no processo, você vai mandar esse e-mail para eles, alguns vão te responder, outros não. Nesses que responderem, você tenta marcar a conversa. A partir desse ponto, você vai começar a estruturar com ele e nisso ele vai te auxiliar. Se você gostou do tema e tal e quer começar, vocês vão começar a montar um projeto de pesquisa, que não é o PDPD de fato ainda, porque você precisa oficializar. Mas você vai estruturando seu projeto, do que é a sua pesquisa, e lá para o seu final do primeiro quadrimestre, mais ou menos, vai abrir um edital, que aí sim é oficial, você vai se candidatar ao PDPD, e tem um prazo curto até para você submeter o seu projeto, por isso que é interessante você já ir se ambientando, correndo atrás disso. Em 2020, especificamente, não sei quando vai ser esse edital, como a aula de vocês ainda nem começou, espera a aula começar, fica de olho nesse edital, vou deixar o link aqui embaixo onde sai o edital, mas já vai correndo atrás disso, provavelmente é no final do primeiro quadrimestre que costuma acontecer. A partir daí o seu projeto pode ser aprovado ou não. Ele ser aprovado significa que
ele é pesquisável, tem como pesquisar e tudo mais. Então, se ele for aprovado, beleza, você pode seguir. Só que, na verdade, você tem dois caminhos. Você pode seguir como voluntário, pesquisando, normal, ou você pode concorrer à bolsa. Caso você queira concorrer à bolsa, que gira em torno de R$ 400, pelo menos era no passado, e antigamente tinha em torno de 60 vagas também, então depende do edital, vocês têm que conferir tudo lá. Você vai passar por uma seleção que é basicamente pela nota do Enem. Então eles vão ranquear pela nota do Enem os alunos que se candidataram à bolsa, e aí esses alunos vão conseguir a bolsa. Mas, mesmo você não conseguindo, se o seu projeto for aprovado, você pode seguir na pesquisa sim. Caso você queira seguir como bolsista, você não pode trabalhar em nenhum outro local, você tem que ficar exclusivo na pesquisa. Mas confira isso também no edital que sair do seu ano, beleza? Então esse é o passo a passo. Vocês vão descobrir o tema, falar com o professor que vocês querem fazer o projeto, vão conversar com ele, ele vai te auxiliar a montar esse projeto. Quando abrir o edital você vai submeter, se for aprovado, beleza. E aí você pode concorrer à bolsa também se quiser. Agora, a parte mais interessante aqui do vídeo, que é justamente sobre as opiniões do pessoal sobre o tema que vai escolher, sobre as experiências, se valeu a pena ou não e se indicam para todo mundo que entra na universidade. Eu vou levantar aqui então 3 perguntas que a gente vai discutir agora. A primeira é: o que você tem que considerar para decidir se vai fazer ou não o PDPD? A segunda é: qual tema você vai escolher e qual professor você vai escolher? E por último, mas muito importante, se vale a pena, se esse pessoal que me respondeu disse que vale a pena ou não fazer o PDPD com base na experiência deles. Então, primeiro de tudo, essas dicas, esses comentários são baseados no que o pessoal me respondeu. E o interessante é que dentro desse pessoal tinha gente do BCIT e do BCH, tinha gente que já terminou o PDPD e gente que está terminando agora o PDPD, ou seja, é muito recente. Tem gente que antes do PDPD já tinha uma noção que queria pesquisar de fato, já sabia que queria fazer alguma pesquisa, e gente que não fazia muita ideia se queria pesquisar ou não. E aí teve gente que disse que gostou de pesquisar e gente que disse que não gostou de pesquisar, o que não significa que ela não tenha gostado do PDPD como um todo, porque a experiência no geral aborda outros aspectos também que eu vou falar. E aí é legal dizer que a pessoa não gostou de pesquisa, porque vocês podem achar que traz um aspecto muito negativo. Mas na verdade vocês vão ver que durante todo o seu processo na universidade, boa parte do aprendizado vem você descobrir do que você não gosta, do que você não quer fazer, do curso que você não gosta. Você descobrir que, pô, eu achei que eu queria pesquisar isso, mas eu não gostei. Eu achei que eu ia gostar de pesquisar e não gostei. Você saber o que você não gosta é parte muito importante para você entender o que você gosta. Então, inclusive, essas pessoas que falaram que não gostaram muito da pesquisa em si, recomendam fazer o PDPD por outros aspectos que eu vou dizer aqui. Começando pelo que vocês precisam considerar para decidir se vai fazer ou não o PDPD. Foi uma unanimidade assim, a questão do tempo, de administrar o tempo. Porque, obviamente, por mais que seja uma iniciação científica, você está começando a se ambientar, você vai precisar se dedicar. Você vai precisar estudar por fora, além das matérias, enfim. Então, a questão de tempo é muito importante. E aí vai de você escolher se é mais interessante nesse primeiro momento da universidade, você já participar de pesquisa, ou de algumas entidades que você tem vontade, ou se você só quer fazer esporte, ou só quer fazer as matérias. Não necessariamente você vai querer começar a pesquisa logo no início. E às vezes você nem vai conseguir, por questão de tempo mesmo. Então vale lembrar também que depois, quando você for veterano, já não for mais ingressante, você tem a possibilidade de fazer IC também, que é a iniciação científica regular, não só para ingressantes. Mas basicamente uma coisa que pode te atrapalhar um pouco é esse brilho nos olhos de querer sair fazendo tudo e não ter tempo para se dedicar para cada uma dessas coisas. Então vê se é uma prioridade sua, se você realmente se interessa, e aí sim vai para cima. E sobre o tema que você vai escolher, é muito, muito, muito importante você considerar alguns aspectos. Primeiro que quando você for olhar no site, lá as áreas de atuação, às vezes você já tem uma ideia de qual curso você quer fazer, às vezes você não tem. Às vezes você já tem uma ideia de qual área você quer começar a pesquisar, às vezes você não tem. Então não se feche a um assunto só. Pesquise, claro, algo que tenha mais afinidade com o que você gosta, mas tome cuidado também com alguns assuntos que são muito complexos, porque como você vai estar no início da graduação, nessa conversa com o professor, é legal você já sentir se essa pesquisa vai cobrar de você conhecimentos, por exemplo, de cálculo 3, sendo que você vai começar na universidade
e não vai ter essa bagagem. Então nem sempre você vai ter o tempo e a disponibilidade de estudar por fora até cálculo 3, que seria algo bem complexo. Então entenda qual é a profundidade do assunto que você está estudando. Normalmente são assuntos muito específicos, então converse com o professor, tente entender um pouco mais, não se restringe a um só assunto. Teve a Rafa, se eu não me engano, ela disse que queria fazer economia, e aí tentou pesquisa e tal em economia, não deu muito certo por alguns motivos, e ela conversou com um professor de políticas públicas, acabou gostando da pesquisa dele, está fazendo PDPD, terminando, e decidiu que vai fazer políticas públicas, inclusive, como curso. Então, não se fechem muito, o PDPD é uma oportunidade muito grande para vocês se descobrirem, se conhecerem, então essa é uma das vantagens também. E aproveita esse tempo de conversa para entender também o tipo do professor, assim, como que ele atua durante a sua pesquisa. Porque às vezes o professor, por mais que ele tenha que te dar suporte ali, você está começando na pesquisa e tudo mais, às vezes ele te deixa um pouco mais solto do que você gostaria. Então tenta entender isso, porque tem alguns tipos de professor, uns que ficam muito mais em cima, te cobrando resultados ali e te apoiando também, e outros que te deixam um pouco mais livre. Não significa que seja só desvantagem, porque para aquele professor que te deixa muito livre, você cria um senso de responsabilidade, de independência muito grande, e isso te ajuda muito depois também. Mas claro, vai da sua disposição, você vai querer passar esse seu primeiro ano aí de universidade correndo atrás das coisas sozinho e tal, depois vai ser bom, mas tipo, no momento não é tão bom assim. O ideal é que o professor te dê esse suporte na pesquisa. Então, é bom você também sentir se tem uma afinidade com o professor, se você realmente gostou de conversar com ele, se ele está disposto a te falar mais, a te ajudar. Vocês vão passar um bom tempo juntos aí, então é muito importante vocês conversarem bastante antes de decidir tudo. E aí vocês vão elaborar esse projetinho, antes de submeter oficialmente, vocês vão passar um tempo já estruturando, então já vai dar para sentir um pouco mais disso. E para todo mundo que eu perguntei, mesmo não gostando da pesquisa em si, ou de fato alguns gostaram bastante até da pesquisa, todos disseram que valeu a pena. Porque, obviamente, depois que você passa por toda a experiência, você tira muito aprendizado, né? Eles citaram muito sobre essa primeira experiência com pesquisa, com metodologias. Você vai criando um senso de responsabilidade muito grande. Aprende a administrar mais seu tempo também, o que é muito importante no FABC. O pessoal também falou sobre as coisas que você vai fazendo por fora, não é só pesquisa, sabe? Você também participa de congressos, de cursos, até em outras universidades também. E o que é muito legal também, e aí não é exclusividade do PDPD, pode ser que isso aconteça se você participar de outras entidades, de projetos, esportes, enfim, você se descobre muito mais, você descobre o que você gosta, o que você não gosta, e você descobre um pouco mais sobre o seu tempo, como você aprende as coisas. Então, todo tipo de projeto no começo da universidade é muito interessante, desde que você consiga ter esse tempo para se dedicar, como eu falei, e se sinta confortável com essa atividade, com esse projeto, entidade. Então, por todos esses aprendizados e essas oportunidades de você trabalhar com pessoas que gostam da mesma área que você, conhecer novos grupos de estudo, o professor, outros professores também que trabalham com o mesmo assunto, ter possibilidade de continuar sua pesquisa até com outros grupos de outras faculdades, porque no final você apresenta num simpósio o seu trabalho e tal. Pode ser que apresente em congressos também. Por tudo isso, o pessoal diz que realmente vale a pena, mas você tem que lembrar que durante todo o processo pode ser um pouco mais turbulento ou mais simples. E aí depende das suas escolhas e se você está disposto, tem essa possibilidade, tem tempo. Lembrando que depois você tem a possibilidade ainda de fazer um IC. E galera, eu queria mais uma vez agradecer ao pessoal que me ajudou a construir todo esse conteúdo desde o comecinho sobre o edital, passando pelas experiências, pelas vivências e opiniões que eles deram também. Então, muito obrigado, vocês ajudaram demais. E óbvio que eu espero que vocês que estão assistindo tenham gostado também. Não se esqueçam de acompanhar a gente no Instagram, de se inscrever aqui no canal. E se gostou do vídeo, deixa o gostei aí embaixo. É isso, galera. Até o próximo vídeo.